Você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 40. Atos, capítulo 16, do versículo 16 em diante. A gente vai ler mais uma narrativa, mais uma história deliciosa. É uma das tantas narrativas que frequentam a nossa vida naqueles dias difíceis. Quem tem uma caminhada com a palavra de Deus, de oração, sabe da importância desses pedaços de Bíblia para sustentar a gente no dia mau, que é a narrativa que conta os açoites e a prisão sofridos por Paulo e Silas, que assustadoramente, que estranhamente, cantam e oram dentro da prisão. Então é uma imagem de força, é uma imagem de diferença em dias de dificuldade. Não chame sua dor de fracasso, é como eu proponho seguir aqui a nossa reflexão sobre essa proposta nos próximos minutos. Diz assim o texto bíblico, se você encontrou, você pode também acompanhar comigo, projetado nos nossos telões. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, num outro dia, a caminho do lugar de oração, uma escrava ficou andando atrás de nós. Ela tinha um espírito de adivinhação e havia ganhado muito dinheiro para seus donos. Ela começou a seguir Paulo por toda parte, chamando a atenção de todos para nós. Estes homens servem o Deus Altíssimo. Eles estão abrindo o caminho da salvação para vocês. Ela fez a mesma coisa durante vários dias, até que, não suportando mais, Paulo voltou-se e ordenou ao espírito: saia, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora, o espírito saiu. Quando os donos dela perceberam que o negócio lucrativo tinha ido por água abaixo, foram atrás de Paulo e Silas e os levaram à praça do mercado. Os dois foram presos e levados ao tribunal com a seguinte acusação: estes homens estão perturbando a paz. Que paz, né? Quanto custa uma paz em uma cidade, hein? São perigosos agitadores judeus que subvertem a ordem e a lei de Roma. A multidão na mesma hora começou a pedir sangue. A multidão gosta muito de sangue, não é mesmo? Os juízes atenderam ao pedido da multidão, mandaram rasgar as roupas de Paulo e Silas e ordenaram que fossem açoitados. Depois de baterem neles até cansar, mandaram ambos para a cadeia, recomendando ao carcereiro que os deixassem sob severa vigilância, para que não pudessem escapar. Ele os prendeu na cela de segurança máxima, com algemas de ferro nas pernas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente a Deus. Os outros prisioneiros não podiam acreditar no que escutavam. Foi quando de repente aconteceu um terremoto. A cadeia inteira tremeu, todas as portas se abriram e os prisioneiros ficaram livres. O texto não diz que foi Deus que fez tremer a terra, que o terremoto foi causado por causa do louvor. O texto não diz isso. Mas teve um terremoto e eles ficaram livres. Sorte grande deles, azar terrível do carcereiro. Nisso o carcereiro acordou e viu todas as portas da prisão abertas. Pensando que todos os prisioneiros tivessem escapado, sacou da espada e estava prestes a cometer suicídio, imaginando que seria morto de qualquer maneira. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Então o carcereiro pegou uma tocha e entrou, trêmulo, caiu diante de Paulo e Silas. Ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo, para viver de verdade? Eles responderam: deposite sua inteira confiança no Senhor Jesus, e você terá a salvação, e saberá o que é viver de verdade, e todos os da sua casa também.
Eles contaram a história do Senhor em detalhes, toda a família estava reunida agora, ninguém quis dormir naquela noite. O carcereiro os deixou à vontade e cuidou dos ferimentos deles. Olha que imagem inusitada no meio de tudo isso. Ele nem pôde esperar amanhecer e foi logo batizado com toda a família. Depois ofereceu uma refeição em sua casa. O clima era de festa, uma noite para ninguém esquecer. Ele e sua família creram em Deus e todos na casa participaram da celebração. Ao raiar do dia, os juízes enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: libertem estes homens. O carcereiro deu a notícia a Paulo: os juízes mandaram dizer que vocês estão livres para seguir o caminho de vocês. Estão livres, vão em paz. Mas Paulo não se moveu e disse aos oficiais de justiça: eles nos espancaram em público e jogaram na cadeia legítimos cidadãos romanos. Agora querem resolver a situação por baixo dos panos? Nada disso. Se nos querem tirar daqui, que venham eles mesmos e nos libertem à vista de todos. Os oficiais de justiça deram um recado e os magistrados entraram em pânico, porque não imaginavam que Paulo e Silas fossem cidadãos romanos. Eles correram para lá, apresentaram suas desculpas e pessoalmente os acompanharam, implorando que saíssem da cidade pacificamente. Depois que saíram da cadeia, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, a fim de rever os amigos e encorajá-los na fé. Só então seguiram o caminho. Amém. Olhe comigo, como quem reconhece que a palavra é uma experiência de oração, ouvir a palavra é uma experiência de fé e de oração. Olhe comigo. Deus, nós queremos dizer, tirando do nosso coração, o quanto estamos dispostos a aprender, que reconhecemos que a Bíblia não é qualquer livro, não para nós, que a Bíblia para nós é uma referência, é um depósito de revelações, que a Bíblia para nós é a reunião de testemunhos que nos apontam Jesus e nos indicam um caminho de salvação. Nós queremos, ó Deus, nos apegar à palavra debaixo dessa promessa e dessa fé. Acreditamos que a nossa vida pode seguir melhor, aprendendo o que vem da boca do Senhor, o que vem de Ti, Deus. Por isso, trata conosco, em nome de Jesus, enquanto a palavra é anunciada, que haja despertamento, que haja cura nos corações, que haja sensibilização, nesse tempo de tanto embrutecimento, que a gente tenha coração mais sensível e uma fé delicada, que nos torne homens e mulheres de bom coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. É típico das crianças avaliar as coisas com hierarquia, né? O que é mais bonito? Quem é o mais bonito? Né? O que é mais forte? Qual o melhor? Qual gosta mais? Qual a sua comida preferida? Né? Qual a sua cor predileta? E aí lá em casa tem uma bronca do Thales comigo muito grande, porque o Thales, com muita frequência, ele me cerca com esse tipo de questionamento. Qual o jogador que você prefere? Né? O Coutinho ou o William? Aí eu digo: Thales, são jogadores diferentes. Qual você prefere? O zagueiro fulano ou o atacante? A gente fala muito de futebol, eu e o Thales. Aí eu digo: mas eu tenho que escolher um, porque são diferentes. Os dois têm valores diferentes e o que mais aparece deles não vai aparecer bem se o outro também não jogar direito. Né? Eu vou com essas evasivas e ele fica irritado: mas eu sei que é diferente, mas você não pode escolher um. Né? É típico da criança esse tipo de raciocínio, né? de precisar escolher um, de um ser mais do que os outros. E eu não sei se é porque é da mentalidade infantil, é o caminho mais fácil, didático, de organizar o mundo das crianças, ou se elas também já estão
imersas numa cultura que hierarquiza muito, que é a nossa. Talvez elas tenham absorvido um padrão de comportamento que entre nós é selvagem, é bárbaro, é brutal, eu diria que é cruel, inclemente, que tem matado vidas, que é essa cultura da competitividade. Nós vivemos em uma cultura que determina o valor das coisas em concorrência sempre. E você sabe o quanto vale à medida que você tem mais do que o outro, faz mais do que o outro, sabe mais do que os outros, né? Conquista mais do que os outros, tem mais produtividade do que os outros, tem mais desempenho do que os outros. E nós, desde muito cedo, somos treinados a fazer da superação dos outros à nossa volta a nossa grande busca. E aí felicidade é chegar à frente dos demais. E por isso, dentro dessa cultura, nós somos tão viciados em um repertório paupérrimo para avaliar a vida. Nas palavras vitória ou fracasso, vitória ou derrota. E dentro da igreja, lamentavelmente, das igrejas, nos ambientes religiosos, parece que há uma obsessão doentia por vitória. Como se a vida fosse reduzida a uma questão de vencer ou perder, de conquistar ou não conquistar, de ter sucesso ou de fracassar, de ser um ganhador ou de ser um perdedor. Então, se você não conseguiu o que você gostaria de conseguir, você perdeu. Se você conseguiu o que você acha importante ter, então você é um vitorioso. E a vida fica empobrecida, é paupérrima, é infantil. Só isso. É só isso que você tem para dizer das relações, do amor. É isso que você tem para dizer do valor da vida, do que você aprende nas diversas situações, se foi vitória ou se foi derrota. É só isso a vida. Mas não apenas empobrece, eu diria que é uma armadilha instalada dentro da nossa estrutura psíquica. Uma armadilha psíquica. Somos tão treinados a buscar essa vitória em que, para ela acontecer, outros tantos têm que perder. A vitória é ter aquilo que os outros não têm, é chegar aonde os outros não chegam. Somos tão treinados nisso que nós não sabemos como lidar com a falta de êxito, com as ausências. Não sabemos como lidar com aquilo que a gente não consegue chamar de vitória. E a nossa vida desmorona, literalmente. As pessoas desmoronam psiquicamente quando as coisas se desorganizam, quando falta dinheiro, né? Quando se depara com crises as mais variadas, um casamento que acabou. Eu não estou falando de crise no casamento. Tem a crise no casamento e você pode estar com esse gostinho amargo na boca e também não sabe o que fazer. E não vai resolver o seu casamento buscando vitória. Ninguém tem que buscar vitória no casamento, gente. Porque casamento não é ringue, não deveria ser. Casamento é um espaço de relação, de conversa, são outros valores que não são bem quantificados com vitória ou derrota, que não são bem avaliados se é fracasso ou se é sucesso. São valores que têm a ver com renúncia, com sensibilidade, com ouvir, com amar, com ter esperança. Há outros valores, há outro repertório muito mais rico que pode nos preparar para lidar com isso que a gente chama de sofrimento, de dificuldade, de transtorno, de crise. Olhando para o texto bíblico,
Eu acredito, e veio ao meu coração rápido o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, que você deve conhecer, e eu fui buscar a versão mais antiga. Eu acho que a tradução, a mensagem, ela atropelou a poesia desse texto. Ele diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você conhece capítulo 8 aos Romanos? E vem descrevendo as dores, as perseguições, as tribulações, as dificuldades, e perguntando o que será das pessoas diante de tudo isso. Aí ele diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ora, mais que vencedores não quer dizer que você venceu muito, quer dizer que vencer é pouco para falar o que aconteceu. Foi algo muito maior do que vitória, o que a gente experimentou por meio daquele que nos amou. Foi algo muito mais profundo que a gente conheceu quando provou a misericórdia de Deus revelada em Cristo Jesus. Vitória e fracasso e derrota e sucesso, essas palavras são muito pobres. Somos mais do que isso, mais do que vencedores. Há algo maior, algo mais profundo. E aí, há perguntas que eu acho que a gente precisa fazer diante disso. Como escapar a essa armadilha de uma cultura que hierarquiza tudo, que define tudo em questão de vitória ou de derrota? Como encarar a dor, ou o sofrimento, ou a decepção, ou a rejeição, ou o insucesso de outra forma? Tem outra forma de lidar com isso? Como não se vê obrigado a sentir-se um fracassado no casamento em crise ou que acabou? Como não se sentir um perdedor por causa do filho que te decepcionou? Como não se sentir uma derrotada por não ter atingido o perfil de mulher bem-sucedida? Que outros olhares há para as dificuldades? Há outro repertório, além de vitória e fracasso? Vitória ou derrota, fracasso ou sucesso? Eu diria, há outro repertório. O Evangelho é outro repertório para falar da vida. Outro repertório de conceitos, outro repertório de valores, outro repertório de crenças, de fé, de sentidos, de significados. Há sim uma outra forma de você olhar para a sua vida, de você encarar as situações difíceis na sua jornada. Em Paulo e Silas, que são presos, surrados, mas oram e cantam na prisão, a gente encontra esse outro repertório, porque é uma experiência, no mínimo, chamativa. É estranha, quase extraterrestre, né? A gente olha para Paulo e Silas, esse pessoal é louco. Que comportamento é esse que eles têm? Depois de tudo isso, eles oram na prisão. O texto não diz que eles estavam alegres, dando gargalhadas. Diz que eles oram e que eles cantam, que eles estavam, parece que exercitando outro repertório, outra forma de olhar para aquilo tudo ali. Porque orar parece que é isso, né? É dizer a história ruim de outras formas possíveis, de encarar a vida com outros significados, de não se deixar reduzir a essa visão patética e cruel do derrotado, do perdedor, do fracassado, ou do vencedor, do triunfante, do admirável. Há uma outra linguagem para encarar o revés em Paulo e Silas. O que nós podemos aprender com eles? Vamos lá. Primeiro, sofre porque se colocou ao lado de gente oprimida? É uma pergunta. Sofre por isso? Siga em frente. Não resta qualquer dúvida sobre o valor da sua vida. Você está sofrendo porque você resolveu contestar uma hegemonia que é má, que é confortável para todos ao custo de sacrificar uma vida, que para todos se sentirem
santarrões, bonzões, bonitões, fofões morais. Alguém tem que se sentir infernal, diabólico, maligno, miserável, desgraçado. Você faz parte de uma cultura que oprime algumas pessoas para que todos se sintam superiores. Você faz parte de uma cultura assim, que precisa sacrificar alguém como vilão, como maligno, como encarnação do mal, para que os demais se sintam satisfeitos. Você contesta isso, diz não, levanta a sua voz, se posiciona e por isso sofre, e por isso lida com a rejeição, por isso perdeu a oportunidade, por isso padece algumas dificuldades. Isso atrapalhou a sua vida? Ok, nada de errado com esse sofrimento. E nominá-lo de vitória ou de fracasso é uma pobreza. O que você está fazendo é digno, é belo, é admirável. Eu diria que é encarnar a justiça do reino de Deus. Porque quando a gente olha para Paulo e Silas ali, a gente pode desperdiçar essa história com a pior imagem possível, que eu insinuei aqui, de pensarmos em Paulo e Silas como santos mártires, com aquela auréola sobre a cabeça, né, das imagens, das pinturas, das imagens religiosas, seres alados, seres acima da média, seres superiores, seres etéreos, né? São tão diferentes que são quase que etéreos, né? Intocáveis, plumas, né? Andam acima do solo. Parece que não é isso que acontece com Paulo e Silas. Eles não são assim. Se você vem caminhando com eles, sofrimento dói, eles vão lidar com medo, com desânimo, com as dificuldades. Não é esse o comportamento de Paulo, há algo mais acontecendo aqui. Parece que o que eles fazem não soa para eles como derrota, não soa para eles como fracasso, porque eles fazem por uma razão digna. Eles fazem por algo que é sólido, que é consistente, para se colocar ao lado de uma pessoa oprimida. Aquela jovem, escrava de algumas pessoas, tinha uma habilidade provavelmente intuitiva, ou o que fosse, ou era uma experiência espiritual, mas ela adivinhava. O texto deixa bem claro, os seus donos estavam lavando a burra, estavam ganhando dinheiro adoidado com essa mulher. E eu imagino que já havia todo um comércio, porque a gente é muito hábil nesse tipo de coisa, de capitalizar as oportunidades. Já devia ter um monte de gente lucrando com aquele negócio, tanto é que o povo ficou todo com raiva dos dois, não foram apenas aqueles homens. Mas e aí é curioso uma coisa aqui, é que ela começa a dizer algo que beneficia Paulo e Silas. Ela é útil também para Paulo e Silas. Percebo aqui qual é a sutileza dessa cultura hegemônica. Quando eu falo hegemônica, eu falo que é a cultura geral, que uniformiza, que parece que obriga todo mundo a pensar igual, todo mundo age na mesma direção, e ai daquele que contestar, ai daquele que se colocar ao lado dos que todos odeiam, ai daquele que amar aqueles que todos repelem, ai daquele que estender a mão e reconhecer valor de quem todos sentem nojo. Ai daqueles. E Paulo, apesar de ele também lucrar, de também Paulo ser beneficiado, apesar disso ele percebe uma condição de opressão, e ele diz não. Ele prefere perder, ele opta pela perturbação, ele aceita a confusão, do que o silêncio conivente, do que a omissão lucrativa. Parece que essa é uma tentação frequente nas nossas vidas, o dilema que a gente vive. Ou eu fico calado para bem passar, ou eu me pronuncio e vou ter que enfrentar
as dificuldades e os problemas e a raivosidade que impera no ambiente que está aí. E Paulo diz, eu vou me colocar ao lado dela, e sofre por isso. Parece que essa consistência do modo de viver dá ao sofrimento um outro significado. Talvez até de confirmação, é isso mesmo. Quem enfrenta uma ordem má e que é hegemônica, vai lidar com a dor, vai lidar com o insucesso, com perdas, com prejuízos, mas melhor assim, porque isso vai tornar a sua vida digna, tão digna, que no meio da dificuldade, a dificuldade não vai te assombrar, você vai encontrar consistência para erguer a sua voz e declarar outros valores e outros significados. O que todos estão achando, achando que é derrota e chamando de fracasso, você reconhece ali algo que é uma oportunidade de louvor, de alegria, de júbilo até. Você reconhece ali uma oportunidade de confirmação da sua fé. Pode ser até que você não se alegre. Calma lá, pastor. Pode ser que você não sinta nenhum júbilo, porque quem vai se alegrar com a dificuldade? Mas você vai sentir a convicção de quem está vivendo uma vida que é digna e que vale a pena e que está em boa direção. Por favor, nada de duvidar do valor de sua vida, se o que te faz sofrer é a coragem de se colocar ao lado dos oprimidos. Segundo, a bifurcação não é perder ou ganhar, mas seguir com ressentimento ou graciosidade. Na dificuldade, a grande questão não é isso é vitória ou isso é derrota. A grande questão não é isso é fracasso ou isso é sucesso. Isso é muito pobre, muito pouco. A grande questão para o Evangelho é, vou seguir ressentido ou vou assumir atitudes graciosas? E aí eu olho para Paulo e Silas, cantando e orando na prisão, a primeira coisa que vem na minha cabeça, esse pessoal é muito livre. Não é? Que gente livre. Eles estão livres desse padrão pobre de reduzir a fracasso a dificuldade. Está na dificuldade, mas não estão assombrados, perdi tudo, sou um fiasco, fiz tudo errado, não tive sensibilidade, falei fora de tempo, ô bocão, essa minha mania de falar demais, de me colocar ao lado de quem está com problema, olha aí, se eu tivesse esperado a hora certa, não, eles estão livres dessa pequenez, dessa mediocridade, eles têm essa grandeza de alma, são homens livres. E porque são livres, eles conseguem encarar aquele momento como um outro desafio. Tem um outro desafio aqui, que não é saber se isso é derrota ou se isso é vitória. O desafio aqui é encontrar outros processos mais profundos. Inclusive, o de não aceitar o caminho fácil do ressentimento. Porque parece ser uma via muito fácil da gente pegar. Na bifurcação aí, uma via muito fácil de a gente seguir para lidar com os infortúnios, para lidar com as dificuldades, os limites, para lidar com a dor, com os conflitos. É um caminho muito fácil, o caminho do ressentido. E eu chamei aqui de uma forma mórbida de sobrevivência. Sobrevive, mas parece que morre. Morre na esperança, morre na atitude. O ressentido, ele sobrevive com o ressentimento dele. Ele escapa, mas ele apaga como pessoa, sabe? Perde brilho, perde força, perde presença. É sobrevivência mórbida. O ressentido, ele se vitimiza para não enfrentar a responsabilidade de que ele continua tendo que fazer. Deu errado. Está com dificuldade, você está apertado pelas circunstâncias, mas você ainda tem que fazer. O ressentido, ele parece que valoriza os vilões. Um ressentido gosta muito de um vilão, ou de uma vilã. Porque se ele tem um vilão,
a história dele é mais próspera, sabe? Ele tem uma história próspera para contar, né? Você já sentou do lado de uma pessoa ressentida, cheia de vilões ao seu redor? Melhor, você já se flagrou assim, um ressentido, uma ressentida, elegendo seus vilões, suas vilãs, né? Como é fácil, como é próximo, como é agradável. É até gostoso, porque tira toda a responsabilidade. Olha o que fizeram comigo. É ou não é? Parece que abraça os vilões para não enfrentar o medo que tem de não conseguir seguir em frente. Não é o caso de Paulo e Silas. Eles não se deixam morrer como gente, não se deixam apagar existencialmente. No meio daquela dificuldade toda, eles despertam existencialmente. Aquela oração deles, aquela cantoria, era uma existência acordada, desperta, viva, de quem se percebia na história, capaz de fazer coisas, capaz de falar, capaz de pensar diferente, capaz de rever os assuntos, capaz de retomar a vida. Uma atitude graciosa não pode ser confundida com deslumbramento, sabe? Gente deslumbrada, casa está caindo, ai, minha vida é uma maravilha. Não é isso. Para. Não, pastor, é só benção, Está tudo atrapalhado, todo cheio de dificuldade, mas essa coisa deslumbrada, de auto-engano, não põe o pé no chão. Não é isso que eu estou falando aqui. Atitude graciosa não é deslumbramento, não é negação da realidade, isso é doença, é delírio. Uma atitude graciosa é aquela de quem não perde tempo com vitimismo ou com vilania. Muita gente me prejudica às vezes, as pessoas falham, me decepcionam, as pessoas me atrapalham tantas vezes, tem gente que puxa o tapete, tem gente que fala mal de mim, tem gente que atrapalha, que é uma pedra no caminho, tem um monte de problema à sua volta, mas eu não vou perder meu tempo elegendo e cantando, né, essa cantiga mórbida, doentia, que valoriza os problemas e as dificuldades. Não! Uma atitude graciosa é aquela de quem prefere se apegar às boas razões de sua vida. Tá, um monte de coisa está difícil, mas há razões bastantes na minha vida para eu estar inteiro aqui, para eu não me ausentar. É o que fazem Paulo e Silas. Eles estão ali, está doendo, devia estar ardendo aqueles açoites, mas eles estavam ali, eles não iam se esconder, não iam se apagar, não iam se entregar ao ressentimento. A atitude graciosa é essa. Há outras coisas boas aí, há valores que tornam a minha vida uma vida digna, há amores, há belezas, há flores a serem colhidas, há possibilidades que eu posso promover. Deu errado esse caminho, mas há outros caminhos que eu posso inventar. Coragem, erga sua voz, ore, cante, faça alguma coisa. Parece ser esse o ensinamento de Paulo e Silas para mim e para você. Tem outro repertório para quem está liberto desse repertório paupérrimo de vitória ou fracasso. Tem outra forma de você nomear a sua vida. Terceiro e finalmente, salvação nada tem a ver com vitória ou derrota, mas com compartilhar a vida. É o que a gente aprende nessa história. Salvação não tem a ver com vitória ou fracasso, ganho ou perda. Eles cantam, oram, depois de algum tempo, uma horazinha complicada, né? Meia-noite, tudo escuro, hora de fantasma, né? Hora de coisas tenebrosas no nosso imaginário supersticioso. E aí tem um terremoto, amigão. E as portas se abrem. E aí o carcereiro corre e diz, pronto, estou encrencado. Agora deu tudo errado para mim. Né? E aí, naquele momento, né, alguém poderia dizer,
Virou o jogo, né? Virou o jogo. Agora está diferente, né? Você estava ganhando e a gente perdendo, agora você está perdendo e a gente ganhando. Viramos o jogo. Nós agora somos os campeões. E aí a gente é surpreendido com um negócio que não tem nada disso. Ninguém triunfa nessa história. O carcereiro puxa uma espada, porque quem está prisioneiro desse repertório de vitória ou fracasso, cedo ou tarde questiona o valor da vida. Ele puxa uma espada e quer se matar. Por quê? Se os prisioneiros fogem, ele morreria, ele seria sentenciado à morte. Então eles vão me matar. E aí Paulo diz, não faça isso, homem. Está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Nós vamos enfrentar essa história. Vamos dar outro nome para essa dificuldade. Vamos olhar para isso de uma outra maneira. E ele fica tão assustado com a atitude deles, que ele faz a pergunta, que dá outro nome para isso aí. É um nome que não estava no repertório, não estava no script, melhor. Não estava no script. Ele diz, eu quero ser salvo. Porque ele vê gente salva ali, sabe? Aquele pessoal tem uma vida salva dessa pobreza que torna a vida tão pequena, que é mesquinha a nossa existência. Ele diz, o que eu faço para ser salvo? E aí Paulo anuncia o Evangelho, a graça de Deus, o amor de Deus. E esse Paulo que se coloca ao lado dele, que estende a mão para esse carcereiro, logo em seguida há uma descrição, há uma cena que é de uma beleza, que é surpreendente nessa história, não tem nada a ver com vitorioso ou fracassado, tem a ver com amor. Amor não tem nada a ver com vitória ou fracasso, tem a ver com o gesto desse homem. O texto diz que ele cuidou das feridas de Paulo e de Silas. Paulo e Silas o salvam compartilhando vida, dividindo com eles uma boa oportunidade, aquilo que seria a oportunidade dos presos fugirem e arrebentarem com a vida do carcereiro, eles dividem essa oportunidade de alguma forma com aquele homem. Eles partilham desse instante, e agora é ele quem cuida das suas feridas. E o texto diz que houve salvação, eles são batizados, gente. Percebe que salvação é outro nível de existência, que salvação não tem a ver com quem venceu, quem perdeu, quem foi para o inferno, quem foi para o céu, quem é bom, quem é mau. Não, salvação tem a ver com quem compartilhou ou teve a vida compartilhada. Quem experimentou o compartilhamento da vida, compartilhou energia, alegria, amor, recurso, paz, estendeu a mão. Quem experimentou isso? Quem experimentou isso, experimentou a salvação. Você quer ficar em pé junto comigo em oração? Eu gostaria de orar com você agora em nome de Jesus.